E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é do canal Curiosidades Top 5, e hoje a gente vai mergulhar em um assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e extremamente sério. O Rio de Janeiro. Quando você pensa no Rio de Janeiro, o que vem na sua mente? Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praias incríveis, carnaval, aquela imagem de cartão postal que todo mundo conhece e ama, né? Mas existe um outro lado dessa cidade, uma realidade muito mais complexa e, sejamos sinceros, perigosa. Um lado que não aparece nos guias turísticos, mas que afeta a vida de milhões de pessoas todos os dias. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: você teria coragem de entrar nesses lugares? Hoje, a gente vai fazer uma jornada pelos 5 locais considerados os mais perigosos da cidade do Rio de Janeiro. E olha, o objetivo aqui não é fazer sensacionalismo barato ou reforçar estereótipos. A ideia é informar, é mostrar a realidade nua e crua, com respeito às pessoas que vivem nessas comunidades e enfrentam essa situação com muita frequência. Porque, no fim das contas, por trás dos números e das notícias de violência, existem pessoas, existem famílias, existem histórias. A gente vai tentar entender por que esses lugares são tão perigosos e qual é o impacto disso na vida de quem mora lá. Então, se prepara, porque o vídeo de hoje é pesado. É pra gente refletir junto sobre as duas faces de uma das cidades mais famosas do mundo. E desde já se inscreve se você ainda não for inscrito, porque esse tipo de conteúdo dá um trabalho absurdo para fazer com a seriedade que ele merece. Bora lá então entender um pouco mais sobre essa realidade complexa e desafiadora que é a cidade do Rio de Janeiro. A pergunta fica no ar: você entraria aqui? Vamos descobrir juntos. Para começar essa lista, número 1, o Complexo do Alemão. Palco de algumas das maiores operações policiais da história do Rio. Não é uma única favela, mas um conjunto gigantesco de comunidades na Zona Norte. É um verdadeiro labirinto de vielas, becos e casas, onde vivem centenas de milhares de pessoas. Uma cidade dentro da cidade, com dinâmica própria e cultura riquíssima, mas com problemas gigantescos que parecem não ter fim. O domínio histórico do tráfico colocou o Alemão nesta lista. Por décadas, facções controlaram a região com mão de ferro, transformando o complexo em fortaleza. Guerras constantes entre rivais e confrontos com a polícia. Operações intensas, tiroteios que duram horas e um sentimento que paralisa os moradores. Para um visitante desavisado, entrar ali é colocar a própria vida em risco. E no meio disso, os moradores, que acabam sendo as maiores vítimas. Levar o filho à escola é sempre uma preocupação, nunca se sabe o que pode acontecer. Precisar de atendimento médico e encontrar o posto fechado por causa de operação. As UPPs trouxeram uma paz temporária, mas os confrontos voltaram com força. Situação complexa, com moradores presos num fogo cruzado que parece interminável. Número 2, Jacarezinho. Nome que virou sinônimo de violência extrema nos últimos anos. Situado na Zona Norte, uma das favelas mais antigas e populosas do Rio. Em 2021, ocorreu uma das operações com o maior número de mortes numa única ação policial da história da cidade. Tensão constante para todos os moradores dali. Quartel-general de grandes facções. Alvo prioritário das forças de segurança. Vive-se ali um ciclo vicioso. Operação policial, confronto armado, e quem sofre são os moradores inocentes. Por trás das manchetes de horror, existe também uma comunidade vibrante e trabalhadora. Porém, como viver em paz quando o barulho de tiro é a trilha sonora do dia a dia? A criminalidade fecha as portas de emprego e oportunidades. É um alerta sobre o custo humano nesta guerra com as drogas. Dor, luto e mais violência. Número 3. Cidade de Deus. Quem nunca ouviu falar nesta aqui? O filme de 2002 retratou com crueza as décadas de 70 e 80 desta comunidade. Muita coisa mudou, mas as cicatrizes seguem visíveis neste lugar.
Com o surgimento dos conjuntos habitacionais, o local se tornou mais uma vez um campo de batalha do crime. A disputa por pontos de droga mergulhou a comunidade em uma guerra prolongada. O abandono estatal criou terreno fértil para o crime. Houve melhorias, projetos sociais, UPP em 2008 e um esforço da própria comunidade. Gente de bem que luta diariamente para mudar a sua realidade. Porém, ainda há áreas sob controle do tráfico e confrontos esporádicos. A paz existe, mas é frágil. Número 4. A Maré. Uma encruzilhada geográfica e social formada por 16 favelas. Espremida entre a Avenida Brasil e Linha Vermelha, perto do Galeão, milhões de pessoas passam ao lado desta comunidade todos os dias. Fragmentação absurda. Zonas de facção A, facção rival e áreas de milícia. É como viver próximo a um barril de pólvora, pronto a explodir. Cruzar a fronteira errada, na hora errada, pode ser fatal. Deslocar-se por este ambiente é um alto risco para quem é de fora, somente com um morador local. Número 5. A Rocinha. Sua localização é estratégica e fica entre os bairros de alto padrão, gerando um contraste absurdo. De um lado, um visual espetacular. Do outro, pobreza e infraestrutura precária, tão grande e complexa que é difícil definir em uma palavra. Um universo com suas próprias regras e economia. Por ser cobiçada, viveu guerras pelo domínio e confrontos que ecoaram pela Zona Sul. Quando a violência explode, o medo se espalha além dos limites da favela. Apesar de receber turistas, há áreas com violência brutal e ausência do Estado. Mas a Rocinha também é cultura, empreendedorismo e resistência. Vários projetos sociais, artistas, comerciantes, gente que luta todo dia por algo melhor vive por aqui. Ainda assim, a segurança é um desafio constante. O poder paralelo permanece e, por isso, é importante manter a atenção redobrada ao visitar. De preferência, sempre com um morador local lhe acompanhando. Este é um dos maiores paradoxos que o carioca vive. Beleza e potência humana sob a sombra da violência. E aí, pessoal? Estamos quase chegando ao fim de mais um vídeo. Falamos sobre o Complexo do Alemão, Jacarezinho, Cidade de Deus, Maré e Rocinha. Tentamos ir além das manchetes e mostrar que, por trás dos perigos que existem nas comunidades, elas são também cheias de vida, de cultura, de gente lutando por um futuro melhor. E assim, grande parte das pessoas que ali estão também são vítimas, pois elas foram abandonadas por políticas públicas e muitas vezes equivocadas. E mais uma vez lhe pergunto, você entraria em algumas dessas comunidades? Talvez não seja só um sim ou não. A questão que realmente importa é nos perguntarmos: o que podemos fazer para que essa pergunta nem exista? Ninguém deveria viver com medo ou ter a vida definida pelo CEP. Provavelmente a solução está em uma boa educação, boas oportunidades, cidadania e presença do Estado de forma inteligente e humana. E, é claro, tendo Deus no coração. Este vídeo fica por aqui e obrigado por assistir.